Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tenho alguns recados importantes para a gente, para ser falado com vocês antes da gente começar a aula. Bom, vamos lá. Na semana que vem, sexta-feira, é a nossa prova. Vocês sabem que na sexta-feira a gente não consegue fazer aquelas 24 horas certinho para vocês, né, realizarem a avaliação. Então, vamos lembrar qual é o procedimento. A prova vai abrir para vocês às 0 hora do dia, calendário, do dia 4 de dezembro. Né? Então, de quinta para sexta, meia-noite, abre essa prova. E ela fica aberta para vocês durante o dia 4, o dia inteiro, até as 23h45, tá? Que é o último horário que eu consigo ajustar no sistema. E vocês têm esse período para fazer. Bom, então vamos pensar o seguinte. Vocês sabem que sistema sempre vai ser sistema e pode ser que aconteça alguma coisa. A gente não tem como descartar a possibilidade de uma falha no sistema. Não tem jeito. Então, quanto mais cedo vocês conseguirem iniciar essa prova, melhor para vocês. Eu tenho aconselhado todo mundo, a fazer o seguinte: usa o horário da aula para fazer a prova. Vocês estariam aqui, né, na sala para fazer a aula, então vocês usam exatamente esse horário para fazer a prova, né? Fica muito mais tranquilo, tem tempo suficiente, adequado, né? A gente tem 3 aulas, são 150 minutos pelo menos. Então, assim, é muito bom que vocês consigam adiantar isso. É claro, a gente sabe de trabalho, das obrigações que vocês têm, né? Da ocupação de cada um vai ver o seu melhor horário. Agora, eu particularmente não aconselho você deixar para a noite, por exemplo. Ah, depois das 9 eu faço, dá tempo. Tempo dá, mas se der um problema no sistema, já era, tá? Então, o importante é vocês pensarem, né? Entenderem esse processo para que a gente possa ter os melhores resultados e sem, sem nenhum problema seguir aí com o curso. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho muito legal quando a gente fala da gestão de sala de aula, que é o nosso último encontro, né, a última sessão. Então, a sessão 3 da unidade 4. A gente vai falar sobre isso aqui. Olha só, já vou compartilhar com vocês. A gente conversa hoje um pouquinho sobre os saberes e os fazeres da profissão docente. Quando eu falo disso, já me vem muitas recordações, né, dos meus professores, né, do que eles me ensinaram, compartilharam comigo aí no meu processo de formação e os que ainda estão, né, aqui. A gente conversa muito ainda, troca muitas experiências, né? Esses dias eu me senti o máximo, né? Quando um ex-professor meu da faculdade veio me pedir conselhos, né? Porque ele deu aula para mim na faculdade, ele saiu do meio acadêmico, foi trabalhar na parte administrativa e burocrática de prefeitura e tal, sempre ligado à educação, né? E à educação física, e agora está voltando para o meio acadêmico. E ele veio perguntar para mim como que estava, né? Me pedir conselho, o que, que ele podia fazer, o que ele tinha que mudar, né? Na prática dele, né? Que eu lembrava muito bem como ele fazia, se isso dava certo. Eu achei isso muito legal, né? Uma troca, para mim, enriquecedora demais, porque
Aquele professor é meu exemplo. Aquele professor foi um professor que foi marcante, foi muito importante na minha formação. E de repente ele perguntando para mim como ia trabalhar, né? Imagina, o ego foi lá em cima, não cabia em mim, parecia aqueles balão que o povo solta aí, né? Festa junina. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente sabe que na nossa profissão, essa experiência, essa vivência, ela conta muito, ela vale muito, né? É claro que a validação dela, essa validade que ela tem e tudo mais, ela vai depender muito do que você faz, de como você está trabalhando, de como você enxerga as pessoas, os seus alunos, os seus colegas de trabalho, né, seus parceiros de trabalho. E isso vai fazer a diferença para você. Então, o que a gente vai entender é o seguinte, né? Nós, professores, trabalhamos muito com isso aqui, ó, o erro. Por que que a gente trabalha com o erro? Porque é a partir do erro desse meu aluno, né, que eu vou assumir com ele uma aprendizagem significativa a partir do momento que eu consigo fazê-lo entender onde ele errou, por que errou e principalmente como corrigir esse erro. Então, se o erro tem essa importância, né, no processo de aprendizagem, como eu devo encarar o erro? Porque muita gente ah, não gosta de encarar o erro, né? Tem receio, tem medo de encarar o erro. E esse medo, será que é um medo que tem fundamento, que traz alguma perspectiva? Ou é um medo que só te poda, que só te atrapalha? A gente precisa pensar nisso. Por quê? A minha coordenadora na escola, ela fala uma coisa que é muito legal e é muito estimulante para a gente, motivador, né? Ela fala todas as vezes que ela tem que vir conversar, passar uma orientação de correção de um erro aí no percurso e tudo mais, uma das coisas que ela fala logo de cara é: só erra quem faz. Quem não faz, nunca vai errar. Então, ter essa ousadia, ter essa coragem, né, ter a iniciativa de fazer, já é uma atitude louvável, uma atitude realmente importante, realmente significativa, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, fazem a opção da passividade, né? E essa opção da passividade é o não fazer nada, não se arriscar, não buscar novos caminhos, novas formas de ensinar, né? Sequer essa pessoa tem empatia para se colocar no lugar do outro, para enxergar o mundo com os olhos, né, através da lente do outro e perceber daí, a partir daí, né, a dificuldade que o outro tem e como eu posso ajudar, como eu posso sanar essa dificuldade. Então, o professor, ele precisa sim entender onde o aluno erra, perceber onde o aluno erra. Mas eu particularmente, né, não gosto daquela frase que muita gente usa, que a gente tem que aprender com o erro. Eu acho essa frase descabida, completamente equivocada. Porque se eu aprendo com o erro,
eu vou continuar errando. Por quê? Porque eu aprendi com ele. Então, eu tenho que aprender com a correção do erro. Porque se eu sei que é erro, está errado. Se eu aprendo com ele, eu vou continuar fazendo errado. Agora, a partir do momento que eu observo todo o processo, que eu acompanho todo o processo da correção do erro, eu já criei na minha cabeça, né, esse caminho, esse processo para que eu não erre novamente. Então, nessa perspectiva, a gente não pode nem falar que é um erro construtivo, e eu não gosto disso também. Eu prefiro falar que foi uma possibilidade construtiva. Por quê? Porque não foi o erro que construiu alguma coisa, e sim a percepção do erro e a correção dele que vai construir esse novo conhecimento. Então a gente precisa se policiar, estar muito atento, né, a essas observações, esses detalhes, porque a ideia é que vocês consigam perceber, né, o quanto, às vezes, uma palavra errada, né, mal colocada, pode influenciar em um resultado, em uma tomada de decisão, em uma interpretação. Então, tem vários aspectos a serem pensados, estudados, o que mais? Que a gente precisa refletir sobre eles para que a gente consiga entender esse processo, tudo bem? Então, olha só, a gente está agora, né, nesse momento, pensando no seguinte: o erro é um importante instrumento da gestão de sala de aula, na medida que, por meio dele, o aluno participa ativamente do processo de aprender. E o que é o processo de aprender? Além dessa participação, né, singular de cada aluno, individual, né, o processo, né, no processo de aprender, é importante reconhecer as dimensões da participação da escola na gestão dessa convivência, né? Então, por exemplo, como que eu posso, né, entender, por exemplo, a ideia do, da utilização do erro? Vamos pensar juntos. Como eu posso utilizar? Eu tenho que entender, né, uma coisa que é muito importante. Ao perceber o erro, ao perceber qual caminho, né, o aluno ele teve para atingir esse erro, né, o caminho que ele percorreu, na verdade, para chegar a esse erro, eu preciso fazer as correções de rota. Eu preciso estar com o meu aluno em um momento que é muito importante, de orientação, né? De reflexão com o aluno e de apresentação das formas como ele errou e o que ele precisa corrigir. Porque quando eu faço isso, eu começo a melhorar e ressignificar, né, o que ele, aluno, já sabe. Só que ele não estava conseguindo adaptar esse saber à realidade que ele vive ou viveu ou está vivendo, e isso, de repente, foi o gatilho que prejudicou, né, a execução dessa tarefa, o que quer que seja, que ele não fez corretamente. Então, ao perceber isso, eu consigo, né, estipular com ele
uma nova estratégia para que ele se desvencilhe do erro e vá ser muito mais assertivo, ok? Então, olha lá, aqui fala, né, sobre o texto da Kátia Agostinho e ela pede uma pequena leitura, na verdade, de uma parte desse texto, né, um trecho desse texto, e a gente começa a entender algumas coisas que são importantes. Então, olha lá, o que é discutido, é abordado aí no texto, né? Olha lá, no texto de Kátia Agostinho, você teve acesso a um olhar investigativo para o cotidiano das crianças. Nesse registro, composto por textos e imagens típicos, né, dos diários de campo dos professores, a autora mostra como pode ser interessante a participação das crianças pequenas, envolvendo os afetos e as relações sociais entre si. Qual é o grande, qual foi o grande impacto, por exemplo, da parada das escolas durante a pandemia, principalmente para os alunos menores, lá da educação infantil? Qual foi o maior impacto, né? O maior impacto foi o impacto social, o impacto referente à socialização da criança. Por quê? A gente sabe que a criança precisa desse convívio social para um melhor desenvolvimento. Isso é, é ponto passivo, né? E o afastamento, o isolamento social trouxe prejuízos nesse contato. Porque por mais que a gente fale, não, mas estava vendo os amiguinhos por vídeo, brincava na videoconferência, fazia. Perfeito. Todas, todas as medidas, na minha opinião, medidas paliativas, tá? Que, vamos dizer assim, evitaram uma piora, mas não resolveram o problema, tá? Por quê? Porque por mais que o mundo virtual, né, essa tecnologia que nos leva a qualquer hora, a qualquer lugar, para onde a gente quiser, ela, ela tem esse viés tecnológico, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes as pessoas pensam na NASA, né? Construindo foguete, a maior tecnologia e tal. E na verdade, tecnologia não é isso. Quem sabe me dizer o que é a tecnologia? Como é a tecnologia, né? Tecnologia nada mais é do que uma solução ou uma resolução de um problema. Então, por exemplo, quando o homem criou a roda, a criação da roda foi tecnologia? É tecnologia? É. Por quê? Com a criação da roda, o homem conseguiu fazer o quê? Agilizar, melhorar, qualificar da melhor maneira possível os meios de transporte. Agora, existe roda até hoje. Por que ela não evoluiu? Por que a gente continua fazendo algumas rodas iguais faziam lá no século passado? Por quê? A roda hoje é uma tecnologia que, vamos dizer assim, ela não é obsoleta, mas ela já não é mais a principal tecnologia. Ela não é mais a principal fonte de informação, né? Como foi e ainda é para algumas pessoas até hoje. Então, com as crianças mais velhas, né, e os adolescentes, do ensino fundamental ao ensino médio, também ocorrem diferentes formas de participação. Então, a cooperação, a dimensão emocional e afetiva, a amizade, o espaço social devem fazer parte da vida escolar, compondo o cotidiano da escola. Um professor preocupado com a participação dos estudantes dispõe de instrumentos e estratégias para
para garantir a participação de todos. Bom, vamos lá. A ideia é que o professor consiga realmente fazer isso. Agora, como que os alunos eles podem participar no cotidiano da escola? O que eles podem fazer? Vamos pensar um pouquinho enquanto eu tomo água. A participação dos alunos ela deve ser muito efetiva. E quando eu falo em efetiva, eu falo efetiva de verdade, né? Algumas escolas fazem, né, da participação do aluno o momento de estudo dele, de prestar atenção, de resolver exercícios, só de estudar. Na verdade, não proporciona, né, para o aluno outras atividades a não ser o estudar. Na escola é lugar da gente aprender e brincar? Sim, é. Na escola, de repente, numa oficina, numa atividade de multidisciplinar e tudo mais, eu posso aprender a cozinhar? Sim, eu posso. Se a escola tiver a estrutura e tiver a vontade, né, e a percepção de fazer isso, ótimo. Então eu posso ir buscar informações sobre alimentação, sobre trocas, passeios, diversas coisas, né? Tudo que a gente possa querer imaginar é possível a gente trabalhar na escola. Agora, isso é importante porque quando eu começo a trabalhar nesse contexto, né, eu começo a colocar o aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, né? E por que isso é tão bom, ser protagonista? Porque ser protagonista é você estar à frente, né? Da sua ação, é você assumir a sua responsabilidade e o seu posicionamento diante do mundo em relação à sua personalidade, às suas características, à sua vontade, ao seu interesse, né? Então, o protagonismo é realmente assumir a responsabilidade, assumir a possibilidade, né, de poder fazer o melhor sempre. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Existe alguma forma de da gente trabalhar com os alunos, né? Esse protagonismo, essa importância, esse assumir a responsabilidade? Sim, vários. Então, por exemplo, eu posso pedir para que os meus alunos, todos, ou alguns, ou um, ou outro, sei lá, vai depender do tamanho do espaço que você tem e da dinâmica que você pretende trabalhar, mas eu posso chamar os alunos para organizar a biblioteca da escola. Será que isso é fácil? Eu acho muito difícil, né? Até porque eu não tenho o conhecimento que um bibliotecário tem para essa organização. Só que, se eu trabalho de forma multidisciplinar com ele, eu levo os meus alunos e ele faz a explicação de como tem que ser, eu presto atenção e consigo também orientar os alunos que estão ali, ficou ótimo o trabalho, tá? Organização de campeonato de esporte intersalas ou interescolas. Galera, isso é a coisa mais gostosa de se fazer, né? Por quê? Porque você percebe no decorrer das aulas a evolução, né, que teve, por exemplo, a sua equipe, né? E a partir daí eu começo a observar como os outros alunos que ainda não participaram do ataque vão se movimentar,
vão se posicionar, né, para que eles possam fazer esse tipo de coisa, tudo bem? Organização de festas e festivais. Festas e festivais de todas as formas. Então, uma festa junina, um festival de dança, um show de caça ao talentos e tal. O que o professor quiser programar, né, e ele tiver a disponibilidade de fazer isso, é lógico, dá para ser feito e desenvolvido muita coisa, né? E os subgrupos de trabalho? Bom, aí entra um problema muito sério, que muitos professores optam, inclusive, a não desenvolver trabalho em grupo. Por quê? Porque existem alguns alunos que, sinceramente, como eu vou dizer, não estão interessados, não, de repente não estão nem aptos a estar onde estavam, e chega, né, de cara já atrapalhando duas pessoas, né? Por quê? Porque quer falar, porque quer participar e tal, mas não consegue perceber qual é a hora adequada para isso, né? Então, quando a gente fala de subgrupo, fala de cooperação, o que a gente precisa entender? Que eles vão ser escolhidos de forma diferente, até para tentar minimizar, né, essa possibilidade da pessoa só esperar a cooperação dos outros e não cooperar nada com o próprio trabalho. Porque tem gente que faz isso. Então, a gente precisa estar muito atento a tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, porque qualquer engano, qualquer vacilo sobre isso, já era, tá? É muito complicado. Então, eu preciso entender exatamente isso. Olha lá, a cooperação não é algo natural ou espontâneo, mas pode ser aprendida na experiência escolar. A participação dos alunos em grupos colaborativos depende da capacidade de compartilharem objetos comuns ao trabalho. Em um grupo, nem sempre os propósitos de trabalho, os papéis, as tarefas de cada um estão bem claros. Fato esse que muitas vezes gera conflito entre os integrantes. Então, olha lá, se eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer antes de começar isso? Eu preciso antever conflitos e começar já a trabalhar para que eles não ganhem força, não aconteçam realmente. Tudo bem? Outra coisa que é importante, né, é eu observar muito bem e saber ouvir. Né? Saber ouvir os alunos. Então, por exemplo, se eu faço um grupo, né, de estudos na sala de aula, eu vou agrupar esses alunos de acordo com os conhecimentos, né? De acordo com as afinidades, mas de acordo com o conhecimento, porque se eu fizer um grupo que tem um disparate muito grande, um desequilíbrio muito grande, o que vai acontecer? Eu acabo tirando a motivação dos que não estão acompanhando e também dos que estão acompanhando porque eles sabem que não podem evoluir. Então eu tenho que pensar muito bem como eu vou fazer isso, tá? Posso ter grupos de estudo em laboratório com experiências práticas e grupos de estudo na biblioteca, incentivando aí a leitura e a aquisição de conhecimentos, ok? Agora, como que a gente faz isso dentro de uma rotina, dentro de um planejamento diário?
A primeira coisa que a gente precisa fazer é, eu tenho que medir em um dia o que eu faço durante todo esse dia, quanto tempo. Então, por exemplo, se eu estou na escola, quantas vezes eu saio da minha sala para ir tomar água? Quantas vezes eu vou saio da sala para ir ao banheiro? Quantas vezes eu estou na sala, mas parece que eu estou no mundo da lua, abaixo a cabeça assim, ó, e esqueço do mundo, não faço nada, né? Isso, será que esse tipo de atitude, né, vamos dizer assim, ele reflete realmente o seu aproveitamento? Ou será que, apesar de estar se esforçando, o aluno não está pronto para acompanhar aquele grupo ou fazer aquela tarefa, aquele exercício? Então, o professor tem que ter essa atenção, né, para que ele possa auxiliar e orientar, tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode ver é a apresentação de seminários. Para vocês aqui adultos na faculdade, tem muitos que já reclamam, que acham muito difícil. Imagina uma criança. Mas agora olha o rostinho dessa criança que estava apresentando. Olha a felicidade dela. Então, a gente precisa entender assim: se eu não der a oportunidade da criança se descobrir de diversas formas, de diversas maneiras de se expressar e tudo mais, eu estou correndo o risco de não fazer o desenvolvimento adequado desse meu aluno e com esse meu aluno, tá? Preciso incentivar e disponibilizar para eles o dever de casa, né, a lição de casa. Por quê? Porque eu lembro um professor de química que trabalhou comigo que ele sempre falava assim: a química, os alunos só aprendem se eles fizerem aula dada é aula estudada. Se isso não ocorrer, se isso não acontecer, dificilmente as pessoas vão aprender. E por quê? Porque eu preciso da fixação, né, do estudo significativo, da memória recordativa do que o professor falou, né, durante a aula, para que eu consiga entender o processo, o procedimento e depois realizá-lo também, né? Votação em sala de aula, então, decisões sempre de forma democrática, né? Através de votação. Aí vence a maioria, vocês vão ver quais serão os critérios que vocês vão utilizar para não perder tanto tempo também. Aí tem uma outra coisa, né? Vocês não estão um minuto, só para eu ligar o ventilador, que está muito calor aqui. Espera um pouquinho só. Pronto, voltei. Então, olha só. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos, né, de como resolver situações, problemas relacionados a isso que a gente está falando, né? Então, olha lá. Nessa sessão, esperamos que você, né, pense em uma solução para o problema proposto no início da unidade. A professora do sexto ano do ensino fundamental planeja bem seu trabalho, de tal modo que, todos os dias, ao chegar à escola, ela sabe tudo o que será proposto para os alunos, né, e o que precisa fazer. No entanto, reconhece que os alunos têm protagonismo no próprio processo de aprender e que o planejamento não pode ficar exclusivamente nas mãos do professor.
Isso é muito legal, né? A professora ter essa visão. Por quê? Porque ela começa a dividir as responsabilidades. Então, olha lá, nesse contexto, ela se vê diante do dilema: manter o controle do planejamento e garantir aos alunos o direito de aprender determinados conteúdos, ou entregar o plano de trabalho a eles, permitindo que decidam sobre o que e como podem organizar o trabalho, né? Então, como a professora pode envolver os alunos no trabalho pedagógico e assegurar-lhes o direito de participar, né, e de aprender os conteúdos que são próprios para cada ano escolar? Como o enfrentamento dos conflitos pode contribuir para a gestão de sala de aula? Como a professora pode planejar o trabalho com os erros de aprendizagem? Então, a gente tem 3 perguntas distintas que nós precisamos analisar a situação para responder. Então, vamos lá. Aqui fala do texto e tal. Com base, né, nesse repertório, comece a elaborar a sua proposta de resolução fazendo um projeto de texto, né, para uma dissertação. O projeto de texto é o esboço e tal, né? Então, vamos pensar no seguinte. A professora que está aqui, né? Ela, primeiro, ela se faz a pergunta, né? Como que ela pode envolver, né, os alunos no trabalho pedagógico e assegurar o direito de participar, né? E de aprender os conteúdos que são próprios para cada ano escolar. Eu vou trazer para vocês a experiência que a gente tem, né, nessa questão lá na Escola Monteiro Lobato, e só que não é com o 6º ano, né? Eles fazem dessa maneira até o 5º ano. Nós trabalhamos com fichas. Então, por exemplo, todo o conteúdo que deve ser trabalhado, né, com aquela criança, por exemplo, no 1º ano, depois do 2º ano, do 3º, do 4º, do 5º, todo esse conteúdo ele está catalogado, planejado, com todos os materiais já prontos, e eles estão separados por fichas de interesse. E o aluno tem a consciência, né? Os que já estudam na escola já sabem, os que chegam novos vão aprender que para eu seguir em frente ao meu estudo, eu preciso cumprir uma série de atividades durante o meu ano letivo. Então eu tenho um controle, né, de fichas. E essas fichas, elas tratam dos mais diversos assuntos. Então, por exemplo, eu tenho as fichas para a língua portuguesa, eu tenho as fichas para a aula de artes, para o inglês, para tudo, para a educação física, tudo, 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 tudo. E daí o que acontece? Quando eu dou para o aluno essa autonomia de escolha das fichas, o que eu estou fazendo? Eu divido com ele a responsabilidade de organizar o trabalho, né? Porque, por exemplo, ele vai chegar um dia e vai falar: eu quero hoje estudar língua portuguesa. Então ele vai pegar, né, as fichas de língua portuguesa, vai fazer 2, 3 atividades de língua portuguesa. Aí é lógico, o professor vai estar ali orientando, mediando, porque de repente ele gosta de arte, ele vai querer passar o dia inteiro fazendo artes, ou, né, todos os dias pegar a parte de arte. O que vai acontecer? Ele vai terminar, né, o conteúdo que ele precisava. Isso é bom ou é ruim? Depende. É bom porque ele já terminou, ele já cumpriu, ele já foi aprovado, vamos dizer assim. Mas eu não vou ter para ele, a partir daquele dia, uma atividade prazerosa, que é a que ele gosta. Então, se eu conseguir mostrar para o aluno a importância da escolha, né, diferenciada aí das atividades, isso é muito legal, exatamente, né? Porque de repente ele faz uma atividade que ele não gosta muito, né?
e depois parte para fazer uma atividade que traz para ele bastante satisfação. E isso é muito importante, porque fazendo dessa forma eu mantenho o aluno atento, motivado. Se eu der tudo que ele gosta no começo, o final vai ficar muito chato. Se eu der o que ele gosta só no final, o começo fica chato. Então eu tenho que conseguir equilibrar, equalizar, né, essas ações. Tudo bem? Como enfrentamos, né, o conflito para contribuir para a gestão de sala de aula? Bom, conflitos, eles sempre irão existir, né? O ser humano, ele desenvolveu a capacidade de pensar, a capacidade de estudar e também, né, a capacidade de se socializar. Com exceção agora do período da pandemia, que a gente ficou em isolamento social, as pessoas sempre estão juntas, né? Então, é muito prudente que eu consiga promover essa socialização, essa integração, né, dos meus alunos de forma amistosa, de forma satisfatória, que não haja conflito. Mas a gente sabe que as opiniões, né, das pessoas são divergentes, as ideias são divergentes, e muitas vezes essa divergência vai gerar conflito. Por quê? Eu acredito que as coisas têm que ser de uma determinada maneira. O meu amigo de sala acha que tem que ser de outra, né? E ainda me fala, você está errado, não é assim que faz, tá? Então, eu tenho que entender que eu, enquanto professor, a hora que eu percebo um conflito, qualquer conflito na minha sala de aula, eu tenho que intervir imediatamente. Só que o que é intervir imediatamente? É simplesmente separar a discussão, mandar todo mundo ficar quieto, cada um vai para a direção, assina a advertência e pronto. Eu já pensei assim. Mas hoje eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que não é assim que funciona. Que essa maneira, né, é uma inadequada. Por que ela é inadequada? Pelo simples fato de não ouvir, não fazer uma escutativa, não fazer uma análise, né, criteriosa dos riscos desse conflito. Então, por exemplo, os alunos estão discutindo e tal, não sei o quê, eu vou lá e vou intervir, para a discussão, vou saber de um deles o que aconteceu para aquela discussão começar, e depois que ele terminou de falar, eu vou saber de outro deles. Normalmente eu faço isso em locais distintos, em locais separados. Por quê? Porque eu quero ouvir a versão de um aluno primeiro e depois a versão do outro, para que eu possa entender o processo. E digo mais, às vezes, né, alguns profissionais, eles nem sequer percebem, né, esse enfrentamento, essa discussão, essa situação ruim, né? Eu acho que essa é a palavra, que acontece entre os alunos. Por quê? Porque não está atenta, né, ao que está ao seu redor. E isso é muito triste, né? Como a professora pode planejar o trabalho com os erros de aprendizagem? Bom, vamos lá. Para que ela possa planejar o seu trabalho, né, com esses erros de aprendizagem, ela precisa entender o seguinte: eu vou gerar uma planilha a partir do registro desses erros e vou ver qual o percentual de erro de cada um. Aí, de repente, eu vou estabelecer que o percentual de erro está por volta dos 22%. Não, 22% não.
é muita coisa. Vamos pensar de outra maneira. Imagina o seguinte, eu estou numa sala de aula e de repente eu preciso, né, desenvolver uma operação matemática que os meus alunos ainda não aprenderam, né? Mas eu quero que eles aprendam. Aí o que eu faço? Eu vou colocar isso na lousa, no portfólio, onde for, e vou explicar para os meus alunos, com eles fazendo junto comigo, né, cada uma das linhas do oceano, por exemplo, né? E eu tenho que observar isso e passar a informação para ele depois. Beleza. Só que eu não sei fazer. Então eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar observar outras pessoas, eu vou precisar entender que se eu tentar fazer sozinho, os meus erros podem ser tão complexos, podem ser tão, como eu vou dizer, tão complicado para quem não tem a experiência, porque sem a experiência a gente fica, como dizia meu pai, vendido na situação. Agora, como que eu ganho experiência se eu não fizer o trabalho? Se eu não puser a cara a tapa lá, né? Então, por exemplo, eu estou vendo a dificuldade do aluno, de repente é um aluno só, eu posso chamar ele no canto, conversar com ele, tentar explicar, dar exemplos, fazer o melhor que eu posso para que ele consiga aprender. Agora, será que sempre eu vou conseguir fazer dessa forma? Será que sempre vai estar tão claro assim para mim tudo o que for deixa eu pensar, resolvido, né? Tudo que for todo erro que o aluno apresentar eu conseguir pegar e fazer dele, né, um novo caminho de aprendizagem? Será que todas as vezes vai ser assim? Ou será que algumas vezes eu posso tentar um novo caminho sem evidenciar esse erro, né? Porque a gente tende a valorizar muito o erro. A gente tende a dar uma importância muito grande ao erro. E só que às vezes dar essa importância pode ser uma forma muito mais efetiva de, como eu vou dizer, de automatizar esse erro, de fixar esse erro do que de corrigi-lo. Então, às vezes é melhor, ó, esquece isso aqui. Vamos tentar dessa forma. Vamos fazer de outro jeito. Né? Deixa aquilo para lá. Ele já não está mais ajudando. Vamos focar em outra maneira. Às vezes isso pode ser uma solução de repente mais adequada, né? Mais assertiva, para que você consiga utilizar isso. Agora, tem outras coisas, né, que a gente pode falar, e daí aqui eu vou deixar o muito obrigado pela atenção, mas eu queria falar, não vou deixar aqui não, vou deixar aqui que a imagem é mais legal. Aqui. Galera, sem romantizar, né, a ideia da profissão, mas já romantizando, os saberes e os fazeres, né, do professor, né, da profissão docente, elas são saberes e fazeres compartilhados, são experiências que são divididas, né, com as pessoas, com os nossos alunos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, e são experiências que podem e vão, né, se tornar únicas em nossas vidas. Então, assim, ter a possibilidade de
de assumir uma turma, de assumir um trabalho e, e mostrar o que você sabe, a forma como você faz, é muito gratificante. E alguns professores sempre falam comigo, né, do sentimento de não valorização da profissão, e eu falo o seguinte: quando você escolheu a profissão, você já sabia que não tinha toda essa valorização, né, que seria digna, seria muito mais que merecida aos professores, sem dúvida. Mas e quanto ao retorno, ao feedback dos seus alunos? Quando uma criança, quando um aluno consegue resolver uma situação, um problema, quando ele vem te dar um abraço, quando ele fala para você que ele gosta muito de você, né? Esses dias eu estava na escola, cheguei para dar aula, um menininho. A aula que eu mais gosto é a educação física do tio Luiz, né? E não é um menino que assim, dentro da participação, né? Hoje ele está muito melhor, mas ele não era um menino brilhante que fazia tudo, que se esforçava, que tinha vontade de aprender. Aí fica aquela incógnita para mim. Se ele não participava, se ele não tinha vontade de aprender, se ele não estava muito habituado, né, a essa prática, como que ele conseguiu chegar para mim e falar que a aula que ele mais gostava era a aula do tio Luiz, né? O que será que eu, durante a minha prática, durante o meu fazer, né, eu mostrei para essa criança que ela deu essa importância para minha aula? O quanto eu fiz a diferença para ele? Então, isso são perguntas que a gente se faz, né? É, que muitas vezes nós nem percebemos. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula, às vezes eu estou falando e tal, eu lembro esses dias, numa outra faculdade que eu dou aula, conversando com os alunos, né? Já tinha acabado a matéria toda e tal, e tinha uma aula antes da prova. Eu propus para eles uma revisão, e era uma sala de quase 50 alunos, 9 só entraram na aula, e a gente começou a conversar, né, sobre a profissão e tal. Eles falaram que não tinha dúvidas, que não queriam tirar dúvidas, mas que era para a gente bater um papo. A gente começou a conversar, né? Falei da minha experiência, de tudo que eu já vivi dentro da educação física, dentro da docência, e explicando para eles, assim, que na verdade todos nós, né, muitas vezes passamos por algumas crises existenciais, e essa crise existencial, uma vez, né, eu passei por uma crise e falei assim: vou parar de dar aula, não sou reconhecido, e não sei o quê, e porque tá muito ruim, não tem reconhecimento, não tem isso, não tem aquilo. Aí eu parei para pensar, eu falei: tá, legal, o que eu fiz na minha vida além de dar aula, né? O meu primeiro emprego registrado é aqui, ó, Escola Monteiro Lobato, onde eu estou até hoje, né? Sempre na docência, sempre à frente, e sempre fazendo tudo com um amor gigantesco, né? Eu falo que eu me envolvo tanto com a minha profissão que eu faço isso aqui por amor, né? É claro que o salário é importante, ser reconhecido, tudo é importante. Faz parte, né, do escopo geral do jogo. Mas, de verdade, não é demagogia, falar para aparecer, nem nada. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu me completo dando aula, eu me sinto bem dando aula. Eu tenho prazer em estar frente a uma sala, né? E compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu faço, e aprender, né, com os meus alunos a partir do que eles compartilham comigo, do que eles dividem comigo, do que eles fazem, né, junto a mim durante a aula.
Então, isso é muito legal. E outras profissões não têm isso, né? Eu, pelo menos, eu não consigo ver, não posso falar que não tem, porque eu não conheço a fundo as outras profissões. Mas que eu não percebo esse tipo de coisa, eu não percebo, né? Uma outra coisa que me traz uma satisfação imensa, né? Principalmente a gente trabalhando com criança, criança é muito mais espontânea em relação a isso, né? É a possibilidade do reconhecimento, do abraço, do sorriso, do eu gosto de você, né? Do eu estou com saudade quando você vem na minha sala, né? Eu fiquei agora com, com a pandemia, né? Sem contato com as crianças da pré-escola. E agora voltando para a escola, muitas delas vêm para mim e falam assim, tio, quando que você vai na nossa sala? Você nunca mais foi. Eu falei, não, daqui a pouco eu vou, tal dia eu vou. Só que para eles não voltou completamente ainda. Então, demora um pouco mais para eu passar em todas as salas, né? Mas ouvir uma coisa dessa de uma criança é aquele negócio da gente poder falar assim, ó, isso não tem preço, né? É, eu lembro de eu tenho um aluno, um ex-aluno, chamado Luciano, e a filhinha dele estuda na Escola Monteiro Lobato. Ele estudou, foi meu aluno, agora é a filha dele. E a filha dele fala: Você foi professor do meu pai, você foi tio do meu pai. E é muito legal, né? Ver essas coisas e tal. Esses dias eu estava saindo da escola, estava no meu carro, saindo no estacionamento e ela sentada no ombro do pai. Ela fez o pai parar na frente do meu carro, olhou para mim, fez um coraçãozinho assim, falou assim: Tio, eu te amo. Aí eu falei: Eu também te amo, né? Aí ela fez assim: Eu te amo também, tá, papai? Né? Tipo assim, pô, falei que eu amo o tio, não falei pro meu pai, né? Ele vai ficar enciumado, vai ficar chateado. E aí o pai virou para mim e falou assim: Tio, eu te amo também. Por tudo que ela te ama, eu te amo também, né? E para mim isso foi muito emocionante, é muito legal, né? Ouvir essas coisas, receber, né? Esse carinho, né? É muito gratificante. Não tem dinheiro que pague, não tem preço para isso, né? É uma recordação que vai ficar assim eternamente gravado no meu coração e é uma coisa que alimenta a alma, alimenta o ego, alimenta o coração e faz valer a pena todo o esforço que a gente faz, que a gente tem, né, para trabalhar com excelência. Então, pensar nos saberes e nos fazeres, eu acho que assim é a parte mais importante, né, de todo o trabalho da nossa disciplina e, e o que eu queria deixar para vocês é exatamente isso. Faça o melhor que você pode, enquanto você não pode fazer melhor ainda, né? Acolha os seus alunos, o seu aluno ou os seus alunos, de uma maneira afetiva, correta, com vínculo, com amizade, com aproximação, mas acima de tudo, né? Com respeito e dedicação ao outro, procurando fazer a melhor entrega possível para esse outro, né? Porque nós, professores, como diz Mário Sérgio Cortella, somos a única profissão que pode se tornar imortal. E não é no sentido de não morrer, mas no sentido de fazer a diferença na vida das pessoas. E ao fazer essa diferença, você se torna imortal para aquela pessoa, na vida daquela pessoa, porque ela vai se lembrar de você sempre. E esse deve ser o nosso foco e nosso objetivo de trabalho, certo? Bom, eu agradeço muito, né, a todas vocês por esse semestre que foi, para mim, né, um espetáculo de verdade. Estar com vocês aqui 2 manhãs por semana
para mim foi muito gratificante. Eu aprendi demais com vocês e espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que eu tenha colaborado, pelo menos um pouquinho mesmo, com a formação e a futura profissão de vocês. Só tem gratidão. E a gente encerra por aqui hoje. Tudo bem? Semana que vem eu estarei na sala para, se for necessário, algum auxílio para vocês em relação ao acesso, né, da prova do AVA, e a gente vai conversando. Tá joia? Um bom final de semana, estudem bastante, até a próxima.